Sistema de alerta de desinformação contra eleições é o novo sistema previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral, que no dia 20 de outubro de 2022 estabeleceu uma nova resolução que dá poderes ao próprio TSE para agir no combate às desinformações, notícias descontextualizadas e fake news. E é isso que eu quero explicar para você, leitor, para você, advogado na área digital, como isso muda o cenário do combate às fake news. Nós tivemos uma reunião entre TSE e provedores de aplicação, redes sociais, serviços de mensageria privada, Grupo Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp, o próprio Google em relação ao YouTube, e chegou-se a um consenso em relação à remoção de conteúdos ofensivos, onde o TSE expediu uma resolução aplicável ao segundo turno de 2022, aplicação imediata, e que vai dar novos contornos futuros para decisões em pleitos eleitorais e também interferirá nas ações cíveis e criminais, com certeza ligadas à remoção de conteúdos ofensivos, justamente porque empodera o próprio tribunal no sentido de que ele diretamente, a partir de monitoramento próprio ou de recebimento de denúncias de cidadãos, avaliará o conteúdo e, se decidir que é fake news, agirá rapidamente. Ou seja, não precisa mais o TSE ser provocado mediante uma representação eleitoral do advogado ou dos advogados das partes dos candidatos ou mesmo do Ministério Público Eleitoral. Até então nós sabemos o judiciário não iria agir de ofício, esperaria as representações, votaria se aquilo é liberdade de expressão ou se é fake news, uma mentira que pode gerar aí decisões contraditórias e perigosas, e aí sim tomava as medidas previstas na Resolução 23.610, na Lei 9.504, para intimar o provedor de aplicações para que ele tomasse as medidas no sentido de remoção de conteúdo, identificação do usuário, conforme prevê a Lei 12.965 de 2014, o Marco Civil da Internet. Agora não. O próprio TSE pode então de ofício intimar esses provedores que devem cumprir, e agora essas intimações, essas ordens não virão mais com 24, 48 horas para cumprimento, mas no máximo 2 horas. E as penas, as multas podem chegar a R$100 mil dia para aquele provedor de aplicação que recalcitrar, resistir à determinação deste provedor, aliás, deste Tribunal Superior Eleitoral que está lá notificando, que está lá intimando um provedor de aplicação, serviço de mensageria privada. Sem dúvida alguma, existem estatísticas aí que o crescimento de reportes de desinformação em relação a 2020 e 2022 houve um crescimento de mais de 1.600%. Nós estamos sendo, sem dúvida alguma, submetidos a uma série de informações que muitas vezes são distorcidas, são consideradas fake news, são factoides, e o TSE encontrou essa alternativa para não precisar ser mais provocado para agir. Diminuiu os prazos de cumprimento, estabeleceu um canal direto com essas redes sociais, esses serviços de mensagem privada, e especificamente determinou multas muito mais elevadas para essas redes que descumprirem as decisões. As próprias redes então já removeram milhares de conteúdos desde o dia 16 de agosto até o dia 2 de outubro e agora até o dia 30, e muitas redes vêm agindo de ofício, ou seja, algo muito perigoso para a democracia, algo muito perigoso, né? Falando constitucionalmente, falando, à medida em que não se passa pelo crivo do judiciário, mas se vale de algoritmos, checagens humanas, fact-checks que podem falhar. Muitas pessoas tiveram conteúdos legítimos excluídos e podem questionar judicialmente. Agora, em relação a uma decisão que vem do TSE, um tribunal superior, que caberia essas pessoas que têm conteúdos legítimos que foram considerados excluídos. É uma decisão judicial que avaliou, né? Então, caberia que poucas situações poderíamos cogitar um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal ou algo nesse sentido. Isso é o que nós vamos ver daqui para frente em relação às decisões do TSE, que não foram provocadas por partes interessadas, mas foram detecções do próprio tribunal nessa toada, nesse objetivo de combater as fake news. Mas o mais interessante, mais polêmico dessa resolução que estabeleceu esse sistema é que ela indica que esses provedores vão receber a URN, a URL, o RI, ou seja, o identificador daquele site, daquela mídia, daquele conteúdo que está sendo divulgado e é irregular, ou seja, daquele perfil que tem atividade suspeita como bot, e
a própria resolução traz um mecanismo que contraria tudo que nós vemos hoje em relação, tudo que já foi produzido hoje em relação a novos conteúdos que são publicados. Hoje na Justiça Comum, na Justiça Criminal, nós temos lá uma ação específica para tirar do ar um perfil ofensivo, depois surgem 2 perfis. Eu não consigo estender aquela decisão daquele perfil inicial para as outras. O judiciário entende o quê? Encerra a ação, entra com outra ação. Eu preciso apreciar novamente esse conteúdo. Eu não posso simplesmente deferir estender aquela sentença que foi para uma URL para outra. Eu preciso de uma outra decisão judicial. Nós tivemos até juízes de primeira instância muito criativos que determinaram nos casos graves, por exemplo, imagine casos envolvendo exposição de menores na internet, remova as URLs conhecidas, mas caso a requerente e vítima descubra novas URLs, mera notificação extrajudicial à rede que tem dever de remover esse conteúdo. E essas decisões foram consideradas engenhosas para o STJ. O próprio STJ, vou deixar aqui o julgamento de um recurso especial, rebateu esse tipo de decisão e entendeu que para cada novo conteúdo, nova especificação de URI e nova ordem, nova ordem judicial, uma nova apreciação a respeito. O que a resolução faz e contraria? Na verdade, ela indica que logo que o TSE conhecer uma fake news, ele vai indicar as URLs, as URIs, o que ele tiver, mas ele pode, a presidência do TSE ali pode estender aquela decisão para outros locais, outros perfis, outras páginas, outras URLs que contenham o mesmo conteúdo e ele vai encaminhar essas URLs, essas URIs aí para a rede social, ou seja, a rede social tinha uma decisão inicial e de repente aquilo foi estendido e ela não vai ter uma outra decisão, tá valendo a primeira decisão, mas ela vai ter lá uma atualização, chegou mais algumas URLs, URNs, URIs aí para você remover porque tem a ver com aquele conteúdo. Ora, o que nós esperamos aí é que haja uma avaliação se realmente esse conteúdo é idêntico ou não, para que não ocorra o quê? Censura, né? Ou seja, limitação da liberdade de expressão, que também é uma garantia prevista na Lei 9.504, também é uma garantia prevista na Resolução 23.610. Ou seja, isso tem sim um efeito muito forte para combate à fake news. Falsos positivos vão ocorrer, nós teremos exclusões também de conteúdos legítimos, tendo em vista essa urgência, tendo em vista o volume, tendo em vista toda essa adaptação que as redes sociais vão precisar fazer, mas nós estamos criando um precedente muito importante para a justiça civil, para a justiça comum e para a justiça criminal, porque em casos similares em que se exclui um conteúdo específico, exemplo de uma exposição de um menor, e se busca a exclusão de outros conteúdos, o judiciário vem dizendo que a parte que entre com uma nova ação, a parte que entre com um novo processo, a parte que acione novamente, isso demora tempo, a menor fica exposta na internet e os próprios provedores sustentavam essas aplicações que estão fazendo parcerias com o TSE, que isso era uma obrigação tecnicamente impossível, porque eles não poderiam ficar ali estendendo o escopo da decisão inicial para buscar outros conteúdos. Agora imagine que isso vai poder, esse exemplo vai poder ser explorado por advogados ou por pessoas que estão militando na justiça comum, criminal ou próprio civil, para justamente justificar que os provedores têm sim capacidade de estender lá os efeitos de uma decisão para outras URLs que surgiram depois e que comprovado foi, estão tendo o mesmo conteúdo. Então seria mais ou menos isso, uma sentença que especificou uma URL, posteriormente foram encontradas novas URLs, informaria em juízo isso e o juiz vai lá e intima para que se remova também. Mas excelência, pode questionar uma aplicação dessa, mas a sentença já está lá, a sentença já foi dada, a decisão já está ok, já foi petrificada, você está alterando esse conteúdo. E aí pode ser legal, mas lá no TSE não acontece mais ou menos isso, né? Tudo bem que tem uma decisão inicial, mas houve uma decisão final e depois foram estendidos para outras URLs que foram identificadas que mantinham o mesmo conteúdo. Portanto, vai ter reflexos no sentido de rechaçar a argumentação dessas aplicações que não têm capacidade técnica ou que isso violaria os efeitos e violaria ali a formação da sentença. Vamos aguardar aí como vai ser os próximos passos. O fato é que a resolução está instituída nesse dia 20 de outubro. Queria explicar para vocês como que funciona. O mais importante, em resumo, é que o TSE não precisa mais ser provocado pelo advogado da parte contrária, pelo advogado do político X, do presidenciável Y. Ele vai agir de ofício.
vai monitorar ou vai receber denúncias. A princípio vai ser denúncias porque o sistema já está sendo criado, avalia as denúncias, entendeu que é fake news, gera URLs daqueles conteúdos, encaminha para os provedores e pode estender, não vai ter mais uma outra decisão não. Aquele conteúdo, se ele encontrar mais URLs nas denúncias, ele gera a lista, manda de novo, está valendo a primeira decisão e isso vai ter reflexo judicial para quem advoga na área do direito digital e muitas vezes busca maior efetividade na remoção de conteúdos que demoram, que muitas vezes são replicados em outros perfis e muitas vezes precisam de novas ordens judiciais a respeito. Então isso vai gerar reflexo, com certeza você advogado digital deve explorar esse contexto também, ok? Então passei essas informações, importante destacar que você que teve um canal, você que teve uma página, você que teve um blog, um Instagram, removido, não sabe, não foi informado, não teve informações, não teve direito de defesa, simplesmente foi excluído da internet, você tem direito à revisão judicial, nós temos garantias constitucionais, nós temos o próprio Marco Civil da Internet, então você tem garantias que lhe permitem buscar o judiciário para entender esse contexto e decidir que aquela remoção foi arbitrária, né? Aquela remoção não seguiu nenhum critério, não lhe deu oportunizou defesa, não foi comprovado o conteúdo ofensivo, ilícito e assim ser ressarcido e ter os seus perfis e contas restabelecidas, ok? É isso que eu queria passar para vocês, deixe seu comentário, a gente enriquece o debate e principalmente não deixa de se inscrever, assim você me ajuda a produzir esse conteúdo que é semanal e exclusivo para você. Obrigado e até a próxima.